Galerinha, vamos lá, vamos dar continuidade aqui à nossa trilha. Agora vamos estudar, pessoal, LibreOffice Writer. O LibreOffice Writer, pessoal, ele segue aquela mesma estrutura, né, do LibreOffice Calc. Ele também tem aqui as barras de ferramentas aqui, ó, certo? Elas são organizadas, a barra de ferramenta ela é organizada dessa forma, certo? Da mesma forma que nós temos lá no LibreOffice Calc, nós temos aqui. E os menus também são organizados, ó, via, barra de seleção, aliás, aqui essas caixinhas, né? Ao contrário das guias que nós encontramos lá no Word, por exemplo, se formos comparar. Então, no nosso caso aqui, o Writer ele trabalha da mesma forma que trabalha lá o Word. A mesma ideia, aqui abaixo nós temos a barra de status, certo? Você pode aumentar, diminuir o zoom, por exemplo, do seu documento, certo? Você tem aqui algumas configurações adicionais. Você tem aqui, ó, a mesma coisa que vocês podem encontrar lá no Word e lá no Word referente às configurações. Só prestar atenção nas teclas de atalho, que as teclas de atalho elas podem modificar. Aliás, uma boa parte delas se modificam. Por exemplo, na trilha aqui, pessoal, que a gente vai inclusive resolver essas questões com base nessa trilha, ó, tá vendo? Vamos responder as questões aqui em cima. Aliás, vamos fazer essa nossa videoaula aqui, ela vai ser em cima dessa trilha. Veja que eu deixei aqui alguns atalhos que caem com maior frequência, certo? No LibreOffice Writer, tá bem? Então vamos lá. Pessoal, voltando lá para a nossa tela do Windows. O que eu gostaria de falar com vocês logo de cara? Pessoal, menu arquivo. O que é que o menu arquivo tem de diferente, por exemplo? Já falamos que salvar no LibreOffice, né, independente se é Calc, se é Writer, é o Ctrl S, por exemplo. Salvar como é Ctrl Shift S. Por quê? Porque lá no Word é Ctrl B salvar, certo? Mas tem algumas teclas que se repetem. Por exemplo, eu imprimir a Ctrl P lá também. Mas existem algumas teclas de atalho aí que vão se modificar. Outra coisa, ó, eu posso exportar um arquivo do Writer no formato PDF, se eu quiser fazer isso. Por exemplo, aqui eu tenho, ó, exportar como PDF. Então é permitido que eu faça, né, essa exportação de um arquivo específico, por exemplo, um arquivo em PDF, a partir do Writer, assim como o Word também é feito. Inclusive, pessoal, só com isso a gente já pode até resolver, ó, uma questão. Ó. Claro que é assim, ó, pessoal. Quando eu for resolver a questão, o que é que vocês fazem? Vocês pausam o vídeo e tentam responder sozinho. Depois vocês voltam com o vídeo, tá? Ó. Então vamos lá. Ó. O PDF é um formato de arquivo desenvolvido para representar documentos de maneira independente do aplicativo, do hardware e do sistema. Sobre o formato PDF e os editores de texto Word e LibreOffice Writer, é correto afirmar que, em sua configuração original. Muito bem, pessoal. Você já deve ter lido e já deve ter uma ideia da resposta. Então a resposta é, ó, ambos os editores possuem a funcionalidade de exportar um arquivo para o formato PDF. Então, ó, essa aqui é a nossa resposta. Vimos que tanto o Word quanto o LibreOffice Writer eles permitem, né? Tanto um quanto o outro. Se o LibreOffice Writer permite, o Word a partir de sua versão 2010 ele também permite, certo? Vamos dar uma olhada aqui em outra questão. Atualmente, a forma escrita de comunicação ocorre cada vez mais por editores de texto. Utilizando-se os computadores sobre editor de texto Writer no pacote de LibreOffice, assinala a alternativa correta. Mais uma vez, pausa o vídeo e tenta responder sozinhos, certo? Mas aí, pessoal, aqui ó, a gente já sabe que a resposta é o seguinte, ó, ele pode ser utilizado também no sistema Windows, não há impedimento. Ele não é exclusivo, certo? Ele não é proprietário, ele é gratuito, assim como o Calc, da mesma forma o LibreOffice em si é gratuito. Ele funciona tanto no Windows, quanto no Linux, quanto no Mac, certo? E ele tem uma interface gráfica, né? Interface gráfica a gente não usa apenas via linha de comando. Como vocês observaram aqui, ó, pessoal, ele tem uma interface gráfica, tá vendo? Ó? Só que é uma interface gráfica diferente lá quando a gente trabalha com o Word, belezinha? Vamos lá, vamos seguindo, ó. Formato de arquivo, pessoal. Bizu para vocês, professor, qual é o formato de arquivo que nós usamos no LibreOffice? No LibreOffice, nesse caso, LibreOffice Writer, pessoal, ó, só para relembrar aqui, eu vou até colocar aqui para relembrar para vocês. Quais são os formatos que nós usamos, ó? No Writer, certo? Nós usamos o formato .odt. No Calc, nós usamos o formato .ods. E no Imprex, nós usamos o formato .odp. ODP. Aqui, pronto, belezinha? Isso aqui é importante você lembrar. E aí, quando cai uma questão dessa, pessoal, ó, mais uma vez você pausa o vídeo e tenta responder, só é você observar o seguinte, ó.
Ele diz que quer um documento de texto sem formatação. Você já sabe que isso é TXT, um documento de texto sem formatação. Depois ele pede documento de texto do Word. Do Word pode ser as três aqui, ó. Pode ser essa ou essa, porque todas elas têm doc também. Depois pede um documento de planilha eletrônica do Excel. Nós sabemos que ou pode ser a letra C ou a letra D. E depois ele pede documento de texto do LibreOffice Writer. E vimos nesse instante aqui, ó, pessoal, que LibreOffice Writer é o que, ó? .odt, tá vendo? LibreOffice Writer aqui, ó, .odt. Então, nossa resposta aí, ó, letra D, belezinha? Vamos lá. Seguindo. Assinala a alternativa correta quanto à tecla de atalho usada para salvar, certo? No LibreOffice Writer. E aí, estão lembrados quais são as teclas de atalho que nós usamos para salvar um arquivo aí, nesse caso do LibreOffice Writer? A professor é Ctrl B. Ctrl B é no Word, lembra? Aqui no nosso caso do LibreOffice, ó, arquivo, se você vier aí salvar é o que, ó? Ctrl S. Então preste atenção, viu? Ctrl S, nossa resposta. Belezinha? Bora ver outra aqui, ó. Para visualizar, ó, tecla de atalho usada para visualizar a impressão de um documento. Como é que eu faço para visualizar a impressão do documento? Vamos lá, ó. Observe aqui, ó. Visualizar a impressão, Ctrl Shift O. Belezinha? Então, tecla de atalho, pessoal. Questão de tecla de atalho, eu sinto muito. São questões que você tem que realmente se acostumar. Praticar, entendeu? Instalar o aplicativo na sua máquina e ir praticando. É a melhor forma que você tem de desenvolver esse assunto. Beleza? Vamos lá. Outra. Qual é a tecla de atalho para abrir um documento do programa Writer? Muito bem, vamos lá. Abrir um documento, ó, pessoal, ó. Ctrl O. Tá vendo aqui, ó? Ctrl O é usado para abrir um documento. Então, ó. Nesse caso, para abrir um documento, Ctrl O. Vamos lá. Considerando o Writer, qual a tecla de atalho que tem que ser usada para localizar e substituir um item? Vamos lá. Pessoal, essa parte de localizar e substituir um item, vocês vão encontrar aqui na aba, aliás, no menu de edital. Tá vendo? Tem desfazer, tem colar, tem essas teclas de atalho mais comuns. Selecionar tudo, ó, pessoal. Selecionar tudo no LibreOffice Writer não é Ctrl T, é Ctrl A. Então, a questão dessa pode cair na sua prova. Às vezes, vocês podem perguntar exatamente isso aí. Mas, voltando para a questão. Como é que eu faço para localizar e substituir, ó? Ctrl H, não é Ctrl L, certo? Nesse caso. Então, ó, letra D, ó, Ctrl H. E aí, seguindo. Pessoal, essa questão aqui, né, quando você pausar e fizer a leitura, ela fala sobre um recurso que permite que você vá para uma próxima página, né? Observe, durante a edição de texto, composto por muitas páginas em capítulo, algum desses capítulos não preenche totalmente a sua última página, deixando com uma porção em branco, sendo que todo capítulo novo deve começar no início de uma nova página. Utilizando a ferramenta de edição LibreOffice Writer, ao terminar de escrever um capítulo que terminou no meio da página atual, qual das opções do menu inserir oferece o recurso adequado para ir para a próxima página? Pessoal, isso aqui nós chamamos de quebra de página. Então, ó, por exemplo, vamos supor que eu estou aqui na página 1, correto? Do meu LibreOffice. E aí eu estou escrevendo, ó, por exemplo, escrevi e pronto. Aí ao invés de eu me dar um bocado de Enter para ir lá para o final da página, o que é que eu quero fazer? Eu quero encerrar aqui, ó, nesse ponto, e depois ir direto para a segunda página, sem a necessidade de eu ter que dar um bocado de Enter. Então, nesse caso, pessoal, você vai aqui em inserir e você tem, ó, as funções de, ó, quebra de página. Então, a tecla de atalho Ctrl Enter. Então, ó, quando você fizer isso, ele vai direto aí, ó, para a segunda página. Certinho? Às vezes, professor, qual é a alternativa que eu vou marcar? Aqui, ó, a opção de quebra, certo? Quebra manual. Nesse caso, aqui em inserir, você tem as opções de quebra. Você tem mais quebras e tem realmente, ó, quebra de linha manual, né? Que é Shift Enter. Nesse caso aqui, a quebra de linha manual. Também é uma forma de você fazer aí a quebra de página, certo? De toda forma, você vem aqui, ó, você tem tanto a de linha manual, que você pula uma linha, certo? E tem tanto a de quebra de página, que é essa aqui, certinho? Beleza, pessoal? Então aí nós usamos aí nesse caso de página, nós temos aí a quebra, tá bem? Vamos lá. Outra questão. No LibreOffice Writer, a tecla de atalho que permite criar a criação de um novo estilo de texto. Pessoal, questão muito apelona, mas infelizmente cai, ó. Estilo de texto, você tem aqui na guia estilos, certo? O que é um estilo de texto? Por exemplo, veja que aqui eu criei esse estilo aqui, é um estilo padrão, mas eu posso vir aqui em estilos, ó, e modificar. Posso vir colocar estilo de título,
Posso vir colocar um estilo de título 2. Ó, posso colocar aqui, por exemplo, um bloco de citação, ó, como é que fica, tá vendo? Ele avança aqui um pouquinho, ó, texto pré-formatado, tá vendo? Então, existem vários estilos. Ó, percebeu aí que os estilos ele vai sendo modificado de acordo com o que você escreve? Pronto. Aí a questão, ela pede para você, basicamente aqui, ó, qual é a tecla de atalho usada para criar um novo estilo de texto? É apelação, eu concordo. Mas aí, como caiu, a gente vai ter que responder. Para criar um novo estilo, ó, pessoal, é a tecla Shift mais F11. Então, ó, aqui, ó, tecla Shift mais F11, beleza? Pronto. Vamos lá, ver outra questão aqui. Considerando software, nesse caso, pessoal, é um erro de digitação meu aqui, viu? Considerando o software de edição de texto Writer, certo? Versão em português. Para que seja limpa a formatação de um texto. Pessoal, como é que a gente limpa a formatação? Tecla de atalho importante. Vamos supor, eu tenho esse texto aqui e vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um negrito, vou colocar em vermelho e vou colocar um itálico e vou aumentar o tamanho da fonte dele. Ó. Olha como é que ele foi, como ele ficou diferente dos demais. Como é que eu faço para limpar essa formatação? Eu seleciono o texto inteiro e aí eu venho aqui, ó, em limpar a formatação direta ou a tecla Ctrl M. Tá aí, ó, limpeza de formatação. Tranquilidade? Então, ó, tecla de atalho, ó, Ctrl M. Belezinha? Vamos lá, seguindo. Uma sentença de texto pode ser formatada como taxado usando a guia. Formatar a opção de texto e a opção taxado. Primeiro a gente vai ver o que é um texto taxado, né, pessoal? Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho a fonte para ficar melhor a visualização. Vamos supor que eu vou escrever, por exemplo, meu nome aqui, ó, Lucas Mansueto. Pronto. Como é que eu faço para deixar esse texto taxado? Você pode selecionar e você pode clicar aqui nesse, tá vendo, ó, de taxado. Ele vai ficar taxado. Mas existe outra opção, outra forma de fazer isso? Tem. Tem um método mais, né, mais longo para você fazer. Nesse caso, você seleciona o texto, certo? Você vem aqui formatar, aí depois texto, depois você escolhe, ó. Tá vendo aqui, ó? Taxado, só isso. Tá aí a nossa opção. Inclusive, pessoal, aqui, ó, tem várias teclas de atalho que é importante você lembrar. Negrito, itálico, entendeu? Porque a sua banca ela pode perguntar para vocês, certo? Então tá aí nossa resposta. Aí voltando lá, qual seria aqui nossa resposta? Bom, tá correto, né? Formatar, opção texto, depois a opção taxado. Exatamente, ó. Formatar, depois texto, depois, ó, taxado, certinho. Vamos lá, próxima questão. O software de edição textual Writer em português tem como formato nativo e arquivo a extensão. Bom, qual é a extensão, pessoal, que a gente falou do LibreOffice Writer? Falamos nesse instante, né? Espero que você lembre que é ODT. Vamos lá, próxima. Na ferramenta de processamento de texto Writer do LibreOffice 5, qual é o caminho correto para ajustar o espaçamento de todo o documento que está sendo editado? Pessoal, espaçamento. Muito bem. Como é que a gente ajusta o espaçamento? Né? O espaçamento. Pessoal, para eu ajustar esse espaçamento, certo? Fazer esse ajuste de espaçamento, eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso vir aqui lá no LibreOffice, por exemplo, ó, e eu tenho na guia formatar espaçamento, tá vendo? Eu tenho espaçamento, eu tenho aqui, por exemplo, ó, o parágrafo. No parágrafo eu faço um espaçamento apenas no parágrafo. Nesse caso ele pede aí um espaçamento da página inteira, né? Então aqui, ó, o espaçamento de todo o documento que está sendo editado. Então nesse caso, pessoal, ele vai querer o espaçamento no geral, né? Então eu posso, por exemplo, ó, fazer um espaçamento a partir de um trecho do documento, ou eu posso fazer um espaçamento aí nesse caso. Nesse caso, para fazer uma configuração de espaçamento no geral, pessoal, vocês vão ter que selecionar o texto inteiro, certo? Em primeiro lugar. Então, por exemplo, ó, aqui nesse caso, para selecionar o texto inteiro, pessoal, vocês vão usar a tecla aí nesse caso, ó, de Ctrl A. Mas você pode vir aqui, ó, por exemplo, em editar e clicar em selecionar tudo, ó, percebe? Selecionar tudo. Depois de selecionar tudo, você vem em formatar e aí você vai e ajusta o espaçamento, certo? Mas primeiro você seleciona o texto inteiro, porque ele quer formatar o documento todo. Então, de fato, você usa aí a tecla de atalho Ctrl A primeiro, né? Então, vamos lá. Aí aqui, ó, pessoal, qual seria a nossa resposta? Primeiramente, a gente seleciona o texto inteiro, né? Você pode selecionar todo o texto através do menu editar, selecionar tudo, em seguida acessar o menu formatar, parágrafo e definir o espaçamento, certo? Em espaçamento de linha, por exemplo. Sim, de fato, essa aí é a nossa opção. Se for observar aqui no
Aqui, ó, você vê formatar, tem espaçamento, ó, linhas. Então você pode fazer esse espaçamento aí de forma bem tranquila. Belezinha? Tranquilidade. Pronto. Aí vamos seguindo. Na ferramenta de processamento de texto Writer, qual é o caminho para inserir o número de páginas? Pessoal, nesse caso aqui, aqui nesse caso não é a versão 5, certo? Versão 7 nessa questão. Então aqui na versão 7, por exemplo, como é que eu faço para inserir o número de páginas? É muito simples. Para inserção do número de página na versão 7, que é a versão mais nova aí do LibreOffice, certo? Você pode vir aqui simplesmente, ó, inserir e depois vir em número de página e depois clicar em OK. Então rapidinho você, ó, deixa o número de página lá na página. Ó. Observe aqui, ó, página 1 já tem um número de página definido. Belezinha? Então nossa resposta aqui, ó, pessoal, letra C. Ok, bora ver outra. Como é possível mudar a orientação de página para o modelo de paisagem, senhores? Observem aqui. Como é que eu faço para mudar aqui a orientação da página? Muito simples. Eu venho aqui em formatar, depois eu venho aqui, ó, em estilo da página, depois de estilo da página eu venho em página e depois eu coloco, ó, o paisagem ou retrato, certo? Muito simples, só repetindo, ó, formatar, estilo de página e depois, ó, retrato ou paisagem, certinho? Então voltando lá para nossa questão, aqui nós temos, ó, formatar, aí tem aqui, ó, no guia formatar. É claro que aqui é a versão mais antiga, né? Por isso que ele não colocou estilo de página, mas de fato aqui na guia formatar vocês encontram, né? Apenas uma diferençazinha de versões, mas a ferramenta ele encontra aqui na guia formatar, beleza? Vamos lá, próxima questão. Assinala a alternativa incorreta quanto tecla de atalho, muito bem. Vamos ver. Ctrl X corta os itens selecionados, sim. Ctrl V cola, Ctrl Z desfaz e Ctrl Y refaz, né? Isso aqui você identifica aqui, ó, pessoal, tá vendo, ó? Ó, refazer, Ctrl Y, Ctrl Z desfazer, colar, Ctrl V, Ctrl X cortar. Agora tem um detalhe, para localizar, ó, é Ctrl F e localizar e substituir é Ctrl H. E tá dizendo que é o que aqui? Que é Shift F, né? Pronto, por isso que tá errada aí essa nossa opção. Belezinha? Vamos lá, próxima questão para a gente fechar. Este importante editor de texto possui diversos recursos como verificação ortográfica, criação de tabelas, assinala a alternativa que indica respectivamente as teclas de atalho para os recursos de verificação ortográfica e criação de tabelas. Questão apelona também, mas vamos lá. Como é que eu faço para verificar a ortografia, pessoal, no nosso caso aqui? Você pode clicar nesse ABC e com esse Vzinho, ou você pode vir em ferramentas, ó. Verificação ortográfica, ortografia F7, verificação ortográfica é Shift F7. E qual foi a outra? A de criação de tabelas, né? Para criar tabela, ó, tem aqui a guia tabela, ó. E a tabela tem inserir tabela, então é Ctrl F12. Então, pessoal, realmente é uma questão muito apelona. E aí você tem que... Por isso que eu estou dizendo a vocês o seguinte, ó. LibreOffice, normalmente as bancas cobram muito tecla de atalho. Então, por isso que observem essa aula que eu coloquei. Observe essas teclas de atalho aqui que eu deixei, que são mais comuns de aparecer. Mas veja que além dessas que eu falei, que estão aqui no material... Teve outras que eu falei na videoaula. Então é importante você também, pessoal, fazer as anotações dos senhores. Para que facilite aí na hora que você for resolver questões. Caso a banca cobre alguma questão sobre tecla de atalho, você não se surpreende. Infelizmente, sobre LibreOffice, normalmente o que cai mais é essas funcionalidades de tecla de atalho. Belezinha? Principalmente na banca que os senhores estão estudando. Né? Pelo que eu tenho observado, ela costuma cobrar muito mais sobre tecla de atalho. Belezinha, pessoal? Valeu, até a nossa próxima trilha.